Filipenses capítulo 1, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 18. O texto está sendo projetado também, então se a sua versão não é revista atualizada, você pode acompanhar aqui na projeção. Filipenses 1, versículo 12 ao versículo 18, eu vou fazer a leitura e peço que você acompanhe e ouça com fé e com atenção a leitura da palavra de Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Versículo 12, vamos ler o versículo 12 todos juntos, em uma só voz, bem forte. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Maravilhoso Deus, nós estamos em Tua presença, ó Pai, o Senhor que é soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto, não há outro além de Ti. Tu és o único Deus vivo, o Deus verdadeiro a quem nós servimos. Pai maravilhoso, de mim mesmo eu não tenho nada de bom, mas eu estou aqui, ó Deus, confiante na Tua palavra. Eu estou aqui confiante no Teu Santo Espírito, e eu me coloco como um mero instrumento em Tuas mãos, e suplico ao Senhor que abra os corações dos meus irmãos que estão aqui e daqueles que estão em casa nos assistindo, e que o Senhor nos alimente, nos confronte pela Tua palavra nessa noite. Pai, que a Tua pregação, Pai, fale conosco poderosamente. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é eficaz, que ela penetre de fato os nossos corações, no mais profundo do nosso ser, e que sejamos, ó Deus, transformados por ela. É a nossa oração e súplica, em nome de Cristo Jesus, amém. Deus é bom, Ele me deu emprego. Deus é bom, eu tenho um lugar para morar. Deus é bom, eu tenho um casamento abençoado. Ou Deus é bom, eu tenho uma igreja. Normalmente nós ouvimos as pessoas afirmarem a bondade de Deus apenas quando tudo está bem, ou apenas quando recebem alguma coisa material. E quando o contrário acontece, normalmente quando as circunstâncias se tornam uma realidade, quando as aflições tomam conta, quando chega o dia da dor, quando chega o dia do sofrimento, raramente presenciamos pessoas que afirmam: Deus é bom. O apóstolo Paulo, ele vai afirmar que Deus é bom mesmo em cadeias. O apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele vai afirmar que se alegra. Sim, eu me alegro, me regozijo, mesmo em aflições, diante das algemas, diante de provações, mesmo estando preso, mesmo sabendo que provavelmente ele pode ser morto, ainda assim ele se alegra e instrui esses irmãos
irmãos a se alegrarem, porque Deus é bom. Você afirma que Deus é bom de fato, mesmo na hora da dor? Você afirma que Deus é bom mesmo na hora da tristeza, da doença, que a enfermidade chega no nosso filho, que o desemprego bate na nossa porta? Será que de fato afirmamos a bondade de Deus, mesmo em circunstâncias adversas? E Paulo vai falar de forma extraordinária sobre essa bondade de Deus, sobre essa gratidão e alegria que ele tem, porque as aflições, o sofrimento que ele passa, as cadeias e as algemas, contribuíram para o progresso do Evangelho. Todo o sofrimento que Paulo está enfrentando, toda a dor, toda a provação, foi um instrumento vívido de Deus para fazer o Evangelho avançar. E é sobre isso que a gente vai ouvir nessa noite. O Evangelho avança independente das circunstâncias. O Evangelho avança independente das circunstâncias. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho o que está acontecendo aqui. Como eu falei, Paulo estava preso quando ele escreve esta carta. E ele envia, por meio de Epafrodito, esta carta. Os irmãos de Filipos têm um amor muito grande pelo apóstolo Paulo. Eles amam imensamente o líder deles, o pastor deles. E agora esses irmãos de Filipos, eles falam assim: ó Epafrodito. Epafrodito era um dos líderes, provavelmente, da igreja de Filipos. Ó Epafrodito, você vai lá ver como é que o nosso apóstolo está, como é que o nosso pastor está, e você vai levar mantimentos, donativos, ofertas para ele. E aí Epafrodito sai da Macedônia, ali de Filipos, e faz uma viagem longa, para ter notícias de Paulo e para levar essas ofertas generosas. Naquela época não tinha conta bancária, né? Você faz a transferência, cai em questão de segundos. Ou o WhatsApp, igual ontem, eu conversei por horas com o Alexandre, que está a 1000 e tantos quilômetros de distância. Não tinha essas tecnologias, então, o que acontece? Epafrodito sai, faz uma viagem imensa, para poder ter notícias de Paulo, e levar essas ofertas que essa igreja preparou com muito carinho para ele. E aí quando Epafrodito chega lá, Epafrodito dá essas ofertas, Paulo fica imensamente grato. Paulo fica com o coração extremamente alegre. E Epafrodito também leva notícias de como essa igreja estava. Epafrodito fala: ó, pastor Paulo, é o seguinte, está tendo umas discussões lá, tem duas mulheres lá, uma tal de Evódia e Sinti, que o senhor conhece, né, nossas irmãs preciosas. Eu brinquei uma vez, né, falei, era presidente da SAF e a vice. Estavam tendo uns conflitos lá, e aí, é o seguinte, elas estão em desavença, e a igreja não está muito unida assim não, a igreja não está caminhando como deveria. Além de ter uns falsos mestres também querendo enxertar doutrinas erradas. E aí Epafrodito dá todas essas notícias, e aí Paulo então fala: calma aí, Epafrodito, é o seguinte, eu vou escrever uma carta aqui agradecendo por tudo que eles fizeram, pelas ofertas, e vou dar algumas instruções também para a nossa igreja preciosa. É exatamente isso que você tem diante das suas mãos, então, essa carta, que Epafrodito vai voltar e vai trazer essa carta com ele, para que ela seja lida em assembleia, onde toda a igreja reunida vai ouvir as palavras do apóstolo Paulo. Nós vimos nos versículos 1 e 2, é a saudação. Paulo simplesmente se apresenta, fala: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Timóteo era um dos líderes também dessa igreja, essa igreja conhecia, por isso que ele coloca Timóteo aqui como um cooperador. Depois, dos versículos 3 ao versículo 11, é uma sessão de ações de graça, onde Paulo de fato vai agradecer a esses irmãos. Ele vai separar só esses versículos aqui de forma específica para agradecer aos irmãos por tudo que eles fizeram e por tudo que Paulo está lembrando, por todas as boas recordações. E nós vimos que nessa sessão de gratidão foi um retrato lindo de como nós devemos nos relacionar com a igreja. A gente viu que quando estamos relacionando com profundidade com o corpo de Cristo, nós desfrutamos de várias bênçãos, como contentamento. Paulo fala: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. Mas nós desfrutamos também convicção. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. E desfrutamos também de santidade, onde o apóstolo Paulo pede para Deus que eles sejam sinceros, inculpáveis, excelentes, para o dia de Cristo Jesus. E agora, depois de tudo isso, esse resumo,
Paulo vai falar sobre a sua situação, ele vai mandar informações do que está acontecendo com ele ali em Roma. Ele vai mandar notícias do que está acontecendo com ele. Esse texto que nós acabamos de ler é exatamente um informativo. Paulo vai contar para os irmãos de Filipos como que ele está, tendo em vista que esses irmãos estão extremamente preocupados com ele. Eles ficaram sabendo que o apóstolo está preso, eles ficaram sabendo que ele está em cadeias, que ele foi julgado, mas que o veredicto ainda não saiu, que ele pode ser morto. Então os irmãos estão preocupados e Paulo vai dar notícias de como que ele está, de como que está a sua situação. E é exatamente essas notícias que nós vamos ouvir aí, dizendo que o evangelho avança independente das circunstâncias. Essas notícias vão falar para os irmãos de Filipos que o evangelho avança independente do momento. E é sobre isso que nós vamos ouvir. O evangelho avança independente das circunstâncias. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. O evangelho avança independente das circunstâncias. Em primeiro lugar, queridos irmãos, a primeira verdade que nós podemos extrair aqui desse texto precioso é que o evangelho avança apesar das perseguições. O evangelho avança apesar das perseguições. Agora eu vou pedir que você leia para mim, por favor, versículo 12 e 13. Toda a igreja em uma só voz. Versículo 12 e 13, e eu vou ler o 14. Vamos lá? 1, 2, 3. Quero ainda... E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Meus irmãos, esse iniciozinho, quero ainda, irmãos, cientificar-vos, é simplesmente, Paulo está falando assim, eu quero que vocês saibam alguma coisa. Quando Paulo utiliza essa introdução, falando, eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês tenham um conhecimento, eu quero que vocês tenham uma noção, é porque o que está por vir é muito importante. Paulo vai falar alguma coisa muito importante. Olha, irmãos, eu quero que vocês saibam o quê? Que as cadeias, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. E que coisas são essas? Que coisas são essas? O que aconteceu? Como eu acabei de falar, cadeias, o julgamento que Paulo sofreu, as prisões e algemas, o seu contínuo testemunho, mas muito mais ainda. Não precisa abrir. Também não está projetado ali, mas na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11, ele traz um resumo muito interessante. Segundo aos Coríntios 11, se você quiser abrir, a partir do versículo 23, olha só a lista do que Paulo está sofrendo e sofreu. Trabalhos, prisões, açoites sem medida, perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes ele recebeu dos judeus uma quarentena de açoites, ele foi 3 vezes fustigado com varas, apedrejado, ele sofreu 3 vezes naufrágio, numa noite ele passou na voragem do mar, de fato perdido em alto mar, ele passou jornadas, perigos de ladrões, perigos de rios, perigos entre patrícios, perigo entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos e fadigas, fome, sede, frio, nudez, além da preocupação excessiva com suas igrejas. E Paulo está falando agora, eu quero que vocês saibam que tudo que me aconteceu, tudo isso contribuiu para o progresso do evangelho. Todas essas circunstâncias, todas essas adversidades foram um instrumento de Deus para que o evangelho avançasse. Olha que coisa extraordinária. E aí Paulo vai falar, tá, mas como? Como é que o evangelho avança? Por meio das prisões. Primeiro, ele avança sobre os não crentes, depois ele avança também e influencia os crentes. Presta bem atenção, sobre os não crentes, Paulo vai falar aqui da guarda pretoriana. É muito interessante, ele fala, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Sabe o que era a guarda pretoriana? Eram soldados de elite daquele momento. Alguns comentaristas brasileiros vão afirmar que era como se fosse a Polícia Federal nos dias de hoje, que ficam exatamente por conta
presidente também, ou do imperador, que era exatamente a guarda pretoriana, que ficava no pretório, ali no palácio. Esses soldados eram aproximadamente 9.000 homens. E Paulo está falando assim, eu quero que vocês saibam que o Evangelho chegou nesses 9.000 homens, todos eles ouviram falar do testemunho de Paulo, que estava preso por causa de Cristo. Paulo ele estava preso numa prisão domiciliar, aguardando o veredicto do julgamento. Mas nessa prisão, numa casa que ele alugou, esses relatos estão lá em Atos, no finalzinho, capítulo 28, se eu não me engano. Paulo, mesmo lá nessa prisão domiciliar, ele podia receber pessoas, mas ainda assim, a cada 6 horas, trocava o turno e um soldado era algemado a ele, ficava lá, coladinho, junto com ele. De 6 em 6 horas, era essa escala, tinha um soldado diferente do ladinho de Paulo. Ou seja, a cada dia, pelo menos 4 soldados diferentes passavam por Paulo. E aí o apóstolo Paulo não perdia a oportunidade, né? Imagina, você que está nesse turno agora, como é que é o seu nome? Você sabe por que eu estou preso? Por causa de Jesus, já ouviu falar de Jesus? Imagina, eu fico imaginando Paulo, claro que ele evangelizava muito melhor do que eu, né? Não é essa simplicidade toda, mas eu imagino ele pregando o evangelho. Então, Cristo, eu estou aqui por causa de Cristo, não sou nenhum delinquente, não matei ninguém agora, então eu estou preso por causa de Cristo. E aí não apenas os soldados que ficaram com Paulo, mas também todos os 9.000 homens, toda a guarda pretoriana ficou sabendo desse testemunho, porque um ia falando para o outro, aqui fala também todos os demais, todo mundo que passava, todo mundo que estava envolvido ali no palácio, todo mundo que tinha contato, tudo indica que Roma em peso já estava sabendo do testemunho de Paulo, que ele estava preso por causa de Cristo. E é isso que é extraordinário, porque o propósito de Paulo não era ir para Roma assim. Ele queria ir para Roma e depois ir para a Espanha, plantar uma igreja lá na Espanha, iniciar um trabalho evangelístico. Só que ele foi para Roma de um jeito que ele não tinha como fazer muita coisa. Ele foi para Roma ser preso, né? Ficar preso lá, ser julgado. Ele apelou para César, e então cumpriram, obedeceram, acataram o pré-requisito que ele queria, ser julgado por César. E aí levam ele para Roma, ele fica preso lá, e o fato dele ficar preso dá oportunidade de toda Roma, a guarda pretoriana, o palácio, ouvir o testemunho do Evangelho de Cristo. É por isso que Paulo está falando, eu quero que vocês saibam que tudo que me aconteceu, todas essas circunstâncias, inclusive essa cadeia, contribuiu para o progresso do Evangelho. Mas afetou também os crentes, não foi só os descrentes, não. Aí no versículo 14 dizem, a maioria dos irmãos, aí falando dos irmãos que estão em Roma. Lembra disso, Paulo está trazendo notícias de como ele está vivendo, lá do lugar que ele está. Aí versículo 14, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo está falando, os crentes que estão vivendo aqui, por verem eu preso, e mesmo assim permanecendo firme, por vendo eu pessoalmente algemado, eles estão ficando mais corajosos, estão pregando com mais destemor, com mais coragem, com mais ousadia a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, porque se Paulo não tivesse sido preso, se Paulo não tivesse sido enviado para Roma, a guarda pretoriana não teria ouvido o Evangelho, esses irmãos não teriam sido encorajados a pregarem dessa forma. É por isso que Paulo fala que os seus sofrimentos, a sua prisão, foi uma bênção, contribuiu para o progresso do Evangelho. Logo, Paulo está dizendo exatamente isso, as perseguições contribuem para que o Evangelho avance. Roma inteira ficou sabendo da prisão de Paulo, do testemunho de Paulo, e além disso, com essas coisas, os cristãos que ali residiam também ficaram mais encorajados, e agora Paulo está preso em Roma, mas a palavra de Deus não está. Paulo está impedido de ter contato com os irmãos, mas ele não está impedido de orar pelos irmãos, como nós vimos. É por isso que mesmo diante das perseguições, o Evangelho avança. Você lembra de uma historinha muito legal, na verdade não historinha, mas eu falo historinha porque as crianças conhecem mais do que a gente, Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei Nabucodonosor criou uma estátua, aí ele falou assim, olha, quando tocar a trombeta, todo mundo vai se prostrar,
estátua de ouro. E aí a trombeta tocou. Imagina. Bonita essa trombeta, né? E aí quando a trombeta toca, todo mundo se prostra, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí algumas pessoas chegam para o rei, então, o senhor não tinha falado que lá no seu decreto, que quando a trombeta tocasse, todo mundo tinha que se prostrar na estátua? Ele, sim, falei mesmo. Então, tem 3 homens aí, 3 rapazes aí que disseram que não vão se prostrar não. Aí o rei ficou furioso, como é que é? Eles não se prostraram? Chama eles lá. E aí Nabucodonosor chamou eles, falou, quero ver qual Deus que é que vai livrar vocês da fornalha. Pegou Sadraque, Mesaque e Abednego, jogou lá dentro da fornalha. É interessante que o relato lá em Daniel conta que ele mandou aumentar a temperatura 7 vezes mais. Se estava 100 graus Celsius, acho que era bem mais que isso, né? Mas botou 700 graus Celsius, um negócio assim. Eu sou bem ruim de química mesmo. E aí, imagina a temperatura bem quente, e jogaram eles lá. Estava tão quente que quando o costume era olhar, se eles já tinham morrido, né, sido cauterizados, os soldados que iam olhar morriam. Mas aí de repente, o rei olha e vê 4 caminhando lá dentro. Ele pergunta, uai, quantos que a gente jogou lá? 3, mas tem 4. E aí o rei Nabucodonosor fala, servos do Deus Altíssimo, saiam, vinde para fora. E a Bíblia afirma que nem um fio de cabelo deles se queimaram. Eu imagino que eles nem ficaram fedendo fumaça, que nem a gente fica no churrasco. E aí, sabe o que o rei faz? Ele reúne todas as autoridades daquela nação e fala, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora qualquer um que fizer blasfêmia contra o Deus deles, será despedaçado. E o reino inteiro passou a servir ao Senhor. A perseguição faz o evangelho avançar. A perseguição faz o evangelho avançar. John Piper fala algo fantástico. Ele fala assim, o sofrimento de Paulo não é apenas o resultado da pregação. O sofrimento de Paulo é o próprio meio para a pregação do evangelho. Ou seja, Deus fez com que o evangelho fosse proclamado por meio do sofrimento. Enquanto Paulo estava sofrendo, o testemunho dele no sofrimento era um grande grito e proclamação de como Cristo havia vivido, morrido por nós, da mensagem do evangelho. Queridos irmãos, não adianta perseguir a igreja, não adianta perseguir o evangelho. Mesmo diante das perseguições, o evangelho avança, a igreja continua de pé, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive os sofrimentos. E aí eu pergunto para você, quais têm sido os seus sofrimentos? Será que por meio do seu testemunho, nos seus sofrimentos, você tem lamuriado, reclamado, murmurado, ou você tem dado testemunho como Paulo, e com isso proclamado o evangelho? É por isso que precisamos repensar quando Deus coloca um câncer na nossa vida, quando estamos numa fila de hospital, quando um filho adoece, quando perdemos um emprego, porque o sofrimento, a perseguição, a dor, contribui para o progresso do evangelho. Deus pode te usar numa fila de hospital, ou talvez num leito, ou talvez para ajudar outro que esteja passando o mesmo problema que você. E a perseguição, de forma mais específica, contribui muito para o progresso do evangelho. Nós vivemos dias de perseguição, meus irmãos. Presta bem atenção nisso aqui. Não como lá na China, que cristãos estão morrendo, igrejas sendo queimadas, ou na Somália, ou em vários países em que o cristianismo é proibido. Mas a nossa perseguição, no meu ponto de vista, é mais sutil e perigosa do que essas, onde os crentes são mortos mesmo. Sabe por quê? Porque a perseguição no nosso país tem ludibriado muitos cristãos. Já viu a historinha da rã? Você coloca ela na água fria, ela fica tranquilinha lá, né? Você pega a rã, coloca ela na água fria e põe no fogo. Aí você liga o fogo, aí a água vai esquentando devagarzinho, ela vai gostando daquilo. Quando ela vê, ela já está cozida. Agora, se você jogar ela na água quente, ela pula. Mas tem muito crente que está sendo assim.
vai sendo ludibriado devagarzinho. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali, não tem nada a ver dali, uma outra coisa aqui, uma outra colar. Não, nada a ver, nação. Quer ver um grande exemplo de perseguição nos nossos dias, nessa semana? A perseguição à instituição divina chamada família. Creio que todos viram a propaganda da Natura, colocando um transexual para ser uma figura de pai, representar pai. Olha, queridos irmãos, para a sociedade pode até falar, é mais pai que muito homem, não importa. Mas para Deus isso nunca será um pai, nunca. Eu não falo isso com raiva ou ódio, mas com tristeza no coração. Nunca será um pai. O processo de adoção bíblico é um homem sendo pai. E tem muito crente falando tem nada a ver. Não, é mais pai que muito homem, para com isso. A Bíblia diz que é abominável diante de Deus. Nós temos que levantar a nossa voz, nós temos que nos erguer de fato e proclamar o Evangelho e falar, isso é pecado sim. Não importa se formos presos, não importa se eu for para a cadeia, transexual é pecado e não é pai não. Eu não sei como que crente ainda posta defendendo isso. A Bíblia é clara e simples e pura. Homossexualismo é pecado e abominável diante de Deus. É certo que a igreja é para pecadores, mas você vem aqui, e quando você vem até Jesus, você não permanece como está. A sua vida é transformada. Aí muitos dizem, não, Deus é amor. Que é isso? Que discurso de ódio? Deus é amor, mas como é falado aqui frequentemente, no mesmo tamanho, no mesmo patamar, na mesma proporção, Ele também é justiça, santidade e ira. E Ele se ira e abomina o pecado da homossexualidade. Mas os crentes estão se calando e ficando como um arrã. Quando vê, está gostoso, está quentinho, sou politicamente correto, não quero discurso de ódio, não. Que isso? Eu vou falar? Eu vou ser contra? De forma nenhuma. Quer ver um outro exemplo claro que aconteceu com a irmã presbiteriana, mulher de pastor, palestrante, mulher de Deus, Simone Quaresma. Escreveu um livro e publicou o que as mães precisam saber sobre disciplina bíblica. Presbiteriana, irmã nossa. O que o Ministério Público do Rio de Janeiro fez? Mandou tirar os livros dela, não pode vender mais nada, e mandou tirar da internet todas as palestras dela. E se você acha que não estamos sendo perseguidos ainda, aí eu falo, então tem que tirar a Bíblia também e parar de vender a Bíblia, porque a disciplina é ensinada na Bíblia. Aí o Congresso fala da lei da palmada, a gente não está falando de espancar filhos, não, a Bíblia fala que a vara é uma bênção. Você vai dar uma palmada, uma vara com amor, o seu filho não tem que sair machucado, mas ele tem que sentir a dor para entender que o pecado causa consequência. Claro que você não vai deixar sequelas no seu filho, e você também não pode bater nele apenas para descarregar a sua ira e raiva, mas a disciplina e a vara é bíblica sim, é bíblico sim, na verdade é uma ordenança. E aí, se você for um pouquinho mais para longe, perseguições, é interessante que isso tem propagado o Evangelho, porque tem crentes de verdade que estão se levantando, defendendo, falando, eu bato no meu filho mesmo, lá em casa a havaiana come solta e não importa. Ou falando, eu defendo a instituição criada por Deus chamada família, que é homem e mulher. Deus criou Adão e Eva. E com isso, tem muitos cristãos que têm se levantado e defendido a palavra de Deus. Se você for para os Estados Unidos também, ali em Los Angeles, a igreja, um dos maiores pregadores dos dias de hoje, John MacArthur, o Estado proibiu cantar dentro da igreja, porque diz que propaga coronavírus. Aí o que eles fizeram? Olha, Estado, a gente submete ao Senhor Estado, mas quem determina a forma de cultuar a Deus é o próprio Deus e não o Senhor. Então nós vamos cantar sim. Aí proibiram de fechar mandaram fechar as igrejas, já que não estão acatando a ordem de não cantar.
mandaram fechar a igreja, novamente. Um conselho de mais de 40 presbíteros, 40 pastores experientes, além do reverendo John MacArthur, que tem mais de 80 anos, elaboraram um documento maravilhoso, muito bem elaborado, tem disponível na internet, falando as razões, porque a palavra de Deus diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E olha que eles cumpriram, desde março a igreja estava fechadinha, bonitinha, igual a gente estava, lives. Mas aí eu te pergunto, bom, já abriu tudo, comércios, shopping center, feiras, a igreja ainda não? Será que não tem alguma coisa errada? Todo mundo vai em todos os lugares, mas na igreja não pode? Queridos irmãos, eu ainda não me acostumei. O meu coração dói todo domingo, já é o terceiro domingo que eu venho para cá e não posso trazer a minha esposa e os meus filhos. E eu sinceramente oro para que o Senhor nos dê ousadia para obedecer a Ele. Eu sei, você deve estar pensando aí, não, mas temos que ter prudência. Sim, a gente teve, até o momento que tinha que ter. E agora? Por que os idosos vão no supermercado, vão para uma fila de lotérica lotada, e aqui que tem distanciamento, álcool em gel, termômetro, não pode? Tá bom, os idosos tudo bem, mas as crianças também não. Mas e aí? Perseguições, cuidado com esse negócio. Isso tem nada a ver, isso é normal. Já dizia o Shot Santo, né? Um grupo de forró antigo. Tem nada a ver, isso é normal, aí tá coisinha que faz crente se dar mal. E é verdade. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, você que está assistindo aí, eu oro a Deus para que logo você possa estar aqui na casa do Senhor, e não aí no sofá. Porque culto público não é em casa. Você pode, se você estiver sentado direitinho com a sua família, em oração, ouvindo a palavra, aí você está cultuando em família, o culto doméstico. Mas é tanto que a gente não chama de culto as transmissões, quando estava sendo só transmissão, pelo menos eu não chamava, né? Porque culto público é na igreja. Você pode chamar de culto doméstico, live, transmissão. E é por isso que os nossos irmãos estão privados do culto público. Uma bênção maravilhosa, a ordenança, cuidado com as perseguições, mas eu sei que diante de tudo isso, o Evangelho vai avançar. Eu sei que diante de tudo isso, das privações, o Evangelho vai avançar, porque ele não para. Eu não sei como, mas soberanamente Deus faz com que a igreja se levante ainda mais, e vai se levantar ainda mais, para que o Evangelho avance. E o Evangelho avança apesar das perseguições. Mas em segundo e último lugar, deixa eu caminhar. O Evangelho avança também apesar das motivações. Nós vimos que o Evangelho avança apesar das perseguições. E agora, em segundo lugar, o Evangelho avança apesar das motivações. Leiam para mim, por favor, versículo 15 e 16. E eu vou ler o 17 e 18. Versículo 15 e 16, vocês, numa só voz, vamos lá. Alguns... Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Paulo agora vai se referir a um outro grupo que está pregando o Evangelho, mas esse outro grupo, tem um grupo de pessoas dentro desse grupo, que está pregando pela motivação errada. E deixa eu falar algo interessante. Eles estão pregando Cristo, pregando a verdade, pregando o Evangelho puro, mas com a motivação errada. Ou seja, a pregação da palavra nem sempre é feita com a motivação correta. Ainda que eles estejam pregando a mensagem da cruz, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, Cristo Jesus, ainda que eles estejam pregando de fato a verdade, eles não estão ensinando falsa doutrina. Nenhum deles está ensinando, por exemplo, dando uma atenção maior à circuncisão, como aconteceu lá na Galácia, ou nenhum deles está pregando sobre um outro Cristo, como lá na igreja de Corinto.
Paulo não chama eles de malditos, como ele faz lá na Galácia, chamando falsos mestres de amaldiçoados. Não, Paulo não faz isso. Mas, porém, contudo, no entanto, todavia, eles estão pregando o evangelho pelos motivos errados, movidos por motivos desonestos. Eles estão pregando a Cristo por inveja e porfia. Porfia é rivalidade, discórdia ou disputa. Calma que eu vou explicar isso. Lembra que eu falei? Paulo está se referindo aos irmãos lá de Roma. Vocês lembram disso, né? Ele está contando como é que está a vida dele lá em Roma. Roma, a igreja de Roma não foi Paulo que plantou. Ainda que ele escreveu a carta aos romanos, não foi ele que iniciou essa igreja. E quando ele escreve para Roma, ele escreve com o desejo de ir estar com eles, mas Roma tinha alguns outros líderes. Roma já tinha alguns pastores. Roma já tinha alguns pregadores, e alguns pregadores que estavam ficando em evidência. Lá em Roma tinha alguns pregadores que estavam tendo destaque, proeminência, que estavam tendo projeção, eles estavam sendo bem vistos, as pessoas queriam, procuravam eles para aconselhamento. Mas aí quem é que chega em Roma? Paulo, o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos, caminhou lado a lado com Jesus. O grande apóstolo Paulo, mesmo ele estando preso, ele podia receber visitas, então as pessoas procuravam Paulo mesmo lá na cadeia. E aí o que acontece? Aqueles líderes que tinham lá começam a perder o destaque. Os líderes que já existiam em Roma começam a perder a proeminência, o brilho, porque as pessoas passam a olhar para Paulo, e com isso eles ficam com extrema inveja de Paulo, e começam a pregar agora por motivos errados, por inveja e por disputa. Agora eles pregam com mais eloquência, agora eles pregam com mais ênfase, procurando serem superiores a Paulo, por motivos egoístas, são invejosos. É por isso que eles estão pregando, por esse motivo. É por isso que Paulo fala dessa motivação errônea. Eles querem unicamente honra, prestígio, e acham que com isso Paulo vai ficar triste, vai ficar mais sofrido lá nas prisões. E sabe qual que é a resposta de Paulo? Não importa. Eles estão pregando o evangelho, show, beleza. Ainda que pela motivação errada, inveja, seja lá o que for, por pretexto, por verdade, em outra tradução você vai ver, por hipocrisia, mas a mensagem da cruz está sendo proclamada. E eu me alegro com isso, sim, sempre me alegrarei. E aí a pergunta que fica é, tá, mas é possível que homens tão egoístas possam prestar serviço ao evangelho? É possível que homens tão egoístas possam de fato pregar o evangelho, mesmo com motivações erradas? A resposta é sim. Deus usa quem Ele quer. Tem uma história fantástica que ilustra isso aqui para a gente perfeitamente. Na Universidade da Pensilvânia, professor de história, ele querendo ridicularizar os cristãos, sabe o que ele faz? Ele pega um sermão de Jonathan Edwards, um grande pregador puritano. O nome do sermão é Pecadores nas Mãos de Judeus Irados, o sermão mais famoso dele. Ele pega esse sermão e vai ler para a classe, para ridicularizar Cristo. Aí quando ele lê o sermão, tem um aluno no final da classe chorando, porque entendeu o evangelho e queria ter uma vida com Cristo. Olha que coisa extraordinária, apesar das motivações, Deus usa quem Ele quer. E o evangelho ainda assim é proclamado. Veja bem, eles estão pregando a verdade. Eles não estão pregando heresias. Porque tem duas interpretações errôneas para esse texto, muito comuns. A primeira é, olha, a gente não pode falar de ninguém que esteja pregando aí sobre Jesus, afinal não julgueis para que não sejais julgados, né? Não podemos falar, que isso? Olha só, eles estão pregando a Cristo. Presta bem atenção. Quando Paulo foi se referir a pessoas que não estavam pregando o evangelho lá na Galácia, vocês lembram como que ele falou?
Se alguém vos pregar outro evangelho que vá além desse, seja anátema, maldito, amaldiçoado. E mais na frente, no final da carta, Paulo fala, eles querem tanto circuncisão, esses falsos mestres, que eles sejam capados logo de uma vez. Paulo é bruto. Logo a gente não pode falar, não. Paulo não ia falar isso aqui para a Igreja Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus, Internacional da Graça e tantas outras seitas neopentecostais. Paulo não ia falar, deixa eles, é Cristo que está sendo pregado, porque Cristo não está sendo pregado lá. Os adventistas não são irmãos em Cristo. O Universal do Reino de Deus também não prega o Evangelho. É preciso que preguemos as Escrituras e demos nomes aos bois, para que as pessoas estejam atentas, inclusive vocês, meus irmãos. Eu vejo muitas pessoas postarem frases aqui do nosso meio, frases sem nenhum fundamento bíblico, com filosofias humanistas, de Padre Fábio de Bello. Presta atenção, crente. Seja evangélico de fato. Porque quando de fato o falso evangelho estava sendo pregado, Paulo levantou a voz, malditos sejam, porque a palavra de Deus está sendo deturpada. E não com essa filosofia, não julgueis para que não sejais julgados. Primeiro que tem que interpretar esse texto direito, né? Porque no mesmo texto, no mesmo contexto, vai falar, não dê o que é santo aos cães, nem lance pérolas aos porcos. Como é que eu vou saber quem é cão, quem é porco, se eu não julgar? Então, para de pegar versículo fora do contexto e criar uma doutrina ou ilusão. Por isso que um dos princípios da reforma protestante é somente a Escritura e o toda Escritura. Não estamos sendo elitistas, falando, não, só a gente está com a razão. Se você é de alguma dessas seitas que eu acabei de mencionar, há esperança para você. Creia em Cristo Jesus, Ele é o único caminho. Eu não estou levantando bandeira de igreja, bandeira de denominação. Eu estou levantando o Evangelho, a verdade, a vida, Cristo Jesus. Se você está vivo e está em uma dessas seitas, procure a verdade na palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa que é a verdade. Cristo não tem meia verdade, não tem em cima do muro, tem uma única verdade. E essa verdade é a pessoa de Jesus. E Cristo não está sendo pregado nesses outros lugares. Com isso a gente traz para o nosso coração a pergunta, quais são as nossas motivações? O que te leva a se envolver com as coisas de Deus? Projeção? Ser superior ao outro? Proeminência? O que te leva a se envolver com a igreja? Um desejo de autossatisfação? Está tudo errado. Seu único objetivo tem que ser a glória de Deus. Por isso, peça que Deus sonde o seu coração. Eu preciso fazer isso constantemente. Quem está falando aqui para vocês, a palavra de Deus é um pecador. Constantemente eu tenho que falar, Senhor, sonda o meu coração. Se as minhas motivações estiverem erradas, me mostra e me transforma pela Tua palavra, me confronta pela Tua palavra. Porque frequentemente queremos projeção. Frequentemente queremos elogio. E aí quando não recebemos elogios, o nosso ego se frustra, ficamos tristes, abatidos e decepcionados. Mas quando a minha satisfação está na pessoa de Cristo, não importa se falem mal, se não falem, se eu estou fazendo a obra de Deus, para a glória de Deus, isso me basta. Então cuidado com as motivações do seu coração. E presta bem atenção nisso aqui agora. Não levanta, nem sai mais não. Tem um pecado muito comum, que está mais enraizado no nosso coração do que nós pensamos, citado aqui, que é a inveja. Ele está mais presente na nossa vida do que você pensa. Aí Jerry Bridges, no seu livro Pecados Intocáveis, ele traz a definição do que é inveja. Presta bem atenção. Inveja é a percepção dolorosa e muitas vezes cheia de ressentimento a respeito de alguém que está usufruindo algum privilégio. E às vezes queremos esse mesmo privilégio, que resulta no pecado da cobiça,
e ficamos então ressentidos com a pessoa que tem o que nós não temos. Isso é inveja. E aí ele diz algo fantástico. Normalmente você vai ter inveja de alguém que você tem mais afinidade. E você não tem inveja no geral, não. Você vai ter inveja de alguém que você tem mais afinidade e que faz a coisa que você mais gosta e mais valoriza. Você não vai ter inveja do Tiago porque ele toca violão se você nem gosta de violão. Você vai ter inveja de alguém que faz o que você realmente gosta de fazer, porque ele faz melhor ou porque você ainda não faz. Então, quando você sentir aquela dor no coração por ver alguém fazendo algo, confesse, peça perdão para Deus e fale: Senhor, meu coração é desesperadamente corrupto, eu sou um invejoso, me perdoe. É isso que nós temos que fazer. Do contrário, vamos viver iludidos e afundados na inveja, achando que está tudo bem e normal, quando somos invejosos demais. E aí eu vou falar uma frase aqui, hashtag de hoje, né? Presta bem atenção. Olha só, quase sempre quando acontece a comparação, virou inveja no meu coração, para rimar mesmo. Quando você começa a se comparar com alguém, normalmente é porque já está se tornando inveja. Não estou falando que é sempre, mas eu vou colocar aí, ousadamente, 85% das vezes. Você está se comparando com alguém? Peça perdão, porque você está tendo inveja. E aí se volte para Deus, confesse o seu pecado, peça para Ele que abençoe essa pessoa. Esse pecado é muito comum, tá, irmãos? É muito normal você sentir isso, não normal do normal, mas por causa da sua humanidade caída, é mais comum do que você imagina. Então, quando você sentir esse ressentimento, essa dor no coração, quando ver alguém fazendo algo, peça perdão, fale: Senhor, eu abençoo essa pessoa, que o Senhor abençoe ela em nome de Jesus, me perdoe porque meu coração é enganoso, Senhor, meu coração está doente, está sentindo uma coisa ruim, porque ele é invejoso mesmo, e eu quero te agradecer agora por tudo que o Senhor me deu e me dá. Aí você começa a agradecer, pode citar nomes, fala: obrigado pela minha família, obrigado pelo meu emprego, pelo sustento, porque aí você vai estar treinando o seu coração a ser satisfeito com o que você já tem, e parar de ficar procurando o que você ainda não tem. Peça ao Senhor. Paulo sofreu com inveja, mas ele se alegrou em Cristo, e apesar das motivações, o Evangelho avançou. Nós vimos que o Evangelho avança apesar das perseguições. Lembre-se sempre, nós vivemos dias de perseguição, sim, mas é uma grande oportunidade para a glória de Deus ser manifesta. Mas nós vimos também que o Evangelho avança apesar das motivações. Não importa, ainda que tenham pessoas querendo apenas proeminência aí nas redes sociais, querendo destaque, o Evangelho está sendo pregado. E eu te pergunto, quais sofrimentos você tem passado? A vida do cristão, ela é cheia de altos e baixos. Ou nós estamos saindo de uma tempestade, ou nós estamos prestes a entrar em outra. Aí você fala: nossa, pare de ser pessimista. Não, não é pessimismo. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. E a vida é assim, cheia de altos e baixos. Então, no dia do seu sofrimento, no dia da sua dor, seja numa provação financeira, seja numa aflição conjugal, seja numa quebra de relacionamentos, peça para Deus para que te use para propagar o Evangelho. Que o seu instrumento seja o seu sofrimento. Que apesar da sua dor, o Senhor te use para fazer o Evangelho avançar. E eu termino com 4 aplicações finais, além de tudo que a gente já viu. Primeiro, cuidado com os falsos mestres. Repense sobre o que você tem abraçado. Cuidado com os falsos mestres.
Aí outros dizem também, né, diante desse versículo aqui que Paulo fala, todavia que importa, uma vez que Cristo está sendo pregado. Aí alguns falam assim, não, a gente pode pregar Cristo, não importa se eu for fazer uma boate gospel, colocar um jogo de luz aqui, uma fumacinha. Não é isso que Paulo está falando, eles estavam pregando o evangelho da forma correta. Mas quando for falsos mestres, falsos evangelhos, cuidado. Esteja atento, seja crítico, meu irmão. Tenha um ouvido crítico. É isso que eu peço para vocês. Tenha critério, não vai abraçando tudo aí não, não vai postando tudo que você vê por aí não. Tenha um crivo criterioso. Fala, deixa eu ver, será que isso aqui é bíblico mesmo? Pode perguntar. Eu estou com dúvida nisso aqui, pastor, olha, me ajuda nisso aqui. Pergunta. Mas seja crítico. E pode ser crítico comigo também, analisando se o que eu falo aqui está na Bíblia. Eu já falei isso para vocês. Segundo, cuidado com as motivações do seu coração. Pergunte sempre a si mesmo, por que eu estou fazendo tal coisa? Por que eu faço o que eu faço? Será que é para chamar atenção? Será que não é para se vangloriar? Será que não é para ser superior a outro? Ou para mostrar que eu tenho algum conhecimento? Por que você faz o que você faz? Qual a motivação do seu coração? Terceiro, cuidado com a inveja. Quando vier um ressentimento, algo ruim no coração, por você ver alguém fazendo alguma coisa que você gostaria de fazer, confesse imediatamente o seu pecado, peça perdão para Deus, fale, Senhor, eu sei, meu coração é desesperadamente corrupto, eu sozinho não tenho controle sobre ele, eu preciso que o Senhor me ajude, porque ele é invejoso demais. E em último, te pergunto também quais são os seus sofrimentos. E como você reage diante dos seus sofrimentos? Reclamando da vida? Ou alegre igual Paulo? O testemunho de Paulo foi um grande instrumento de Deus para fazer o evangelho avançar. Eu termino com uma frase que eu ouvi do pastor Felipe Niel. Frase maravilhosa. Diz assim, quase sempre nós só vamos perceber que Cristo é tudo o que precisamos quando Cristo for tudo o que tivermos. Eu vou repetir. Nós só vamos perceber que Cristo é tudo o que precisamos quando Ele for tudo o que eu tiver. E é por isso que às vezes Deus tira emprego, Deus tira um ente, um familiar, as finanças, para que nos contentemos e estejamos satisfeitos na pessoa de Cristo, para que Ele seja suficiente para nós. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela Tua palavra. Querido Deus, obrigado pelo Teu servo apóstolo Paulo, que há mais de 2000 anos escreveu esse texto e que é tão vívido nos nossos corações e que fala conosco de forma tão profunda. Ah, Pai, perdoe os nossos corações invejosos, cheios de motivações erradas e ingratos e insatisfeitos. E nos ajude, querido Deus, a crescer e estarmos contentes e satisfeitos na pessoa de Cristo, porque Ele é tudo que nós precisamos. Ah, Pai querido, obrigado por Jesus, porque com Cristo nós já temos tudo, e nos ajude a estar satisfeito nele. Nos dê uma semana, ó Pai, debaixo da Tua graça, uma semana na qual sejamos instrumentos para avançar o Teu Evangelho, que os nossos sofrimentos, ó Deus, sejam testemunho do Teu Evangelho, da mensagem da cruz, em nome de Cristo Jesus.